O sol começava a despontar no horizonte, trazendo os primeiros raios de luz para o condomínio, quando os primeiros movimentos da manhã se fizeram notar. Tatalo entrou na sala com um semblante visivelmente cansado, arrastando os pés e exibindo olheiras profundas que denunciavam uma noite inteira em claro. Buzena, que já estava de pé cuidando das tarefas domésticas com sua energia habitual, olhou para o rapaz com uma mistura de curiosidade e desaprovação. Ela comentou que ele parecia não ter dormido nada, sugerindo que talvez precisasse ganhar um pouco de peso para aguentar o ritmo da vida. Tatalo, soltando um suspiro profundo, explicou que a situação era muito mais complexa e que o Sr. Mário Jorge tinha total razão em seus conselhos. O jovem confessou que havia passado a noite inteira tentando conquistar uma mulher, mas, no final das contas, terminou a jornada sem absolutamente nada nas mãos. Buzena insistiu que o aspecto físico influenciava, mas Tatalo rebateu de pronto, afirmando que o verdadeiro problema não tinha qualquer relação com seu peso, mas sim com sua absoluta e total falta de dinheiro. O rapaz lamentava-se dizendo que tudo o que conseguia ganhar precisava enviar imediatamente para os gêmeos, o que reduzia drasticamente seus recursos pessoais. Ele contou, com uma mistura de vergonha e ironia, que foi obrigado a levar a moça para sair munido apenas de um bloco de vale-transporte, questionando-se como poderia administrar um romance daquela forma. Buzena, com seu sotaque característico e trazendo as memórias de sua terra natal, comentou que lá em Pato Branco as pessoas tinham um nome muito específico para esse tipo de situação e Tatalo, conformado, completou dizendo que o nome correto era simplesmente pobre. Ele pediu o segredo a Buzena, mas admitiu que nenhuma mulher gostava muito de homens sem recursos e que mesmo alguém em condições humildes preferia um parceiro mais abastado. O desenrolar da noite foi desastroso, pois quando ele finalmente encontrou uma pizzaria que aceitava o vale-transporte como forma de pagamento, a mulher já estava completamente cansada e o clima romântico desapareceu por completo. Tatalo concluiu que nessas horas a pessoa transita da categoria de pobre para a de pobre e desgraçado, precisando caminhar uma distância enorme de volta para casa, o que acabou queimando todo o seu entusiasmo. Buzena, demonstrando empatia, deu total razão à mulher, compreendendo o cansaço da jovem diante de tanta complicação. Enquanto a conversa se desenrolava, o aroma reconfortante do café recém-passado começou a invadir o ambiente. Tatalo sentiu o cheiro e perguntou se seu pai já havia acordado. Buzena confirmou, relatando que o homem havia saído muito cedo, extremamente animado, com o rosto vermelho e redondo, assemelhando-se a um boneco de posto de gasolina, provavelmente para mostrar um apartamento a algum cliente em potencial. Nesse momento, Celinha entrou no recinto com uma expressão fechada. Tatalo e Buzena a cumprimentaram e o rapaz, tentando aliviar o clima, perguntou se ela também estava correndo atrás de uma pizza. Celinha, com a voz carregada de ironia, respondeu que o caso era o oposto. Copélia surgiu logo em seguida, trazendo sua irreverência costumeira e perguntando se havia almoço ou se poderia tomar um café. Em vez disso, ela pediu uma cerveja para Buzena, notando imediatamente o mau humor matinal de Celinha. Copélia comentou que o mau humor de Celinha parecia ter um motivo bem específico e que era diferente das outras pessoas. Celinha tentou se defender, dizendo que não estava de mau humor, mas admitiu que sentia uma raiva profunda de Mário Jorge por causa dos acontecimentos da noite anterior. Celinha começou a desabafar, contando que os dois haviam ficado abraçados no sofá assistindo a um filme extremamente triste sobre o naufrágio no Mar do Norte. Na história, todos os personagens ficavam à deriva em uma situação horrível, sem água e sem comida. No entanto, o que realmente a irritou foi o fato de Mário Jorge passar o filme inteiro prestando atenção apenas nos atributos físicos de uma atriz loura que interpretava o papel de Helga e que passava o tempo todo gemendo em cena. Copélia tentou intervir, dizendo que se reconhece uma verdadeira atriz até mesmo pela forma como ela geme, mas Celinha cortou a mãe, esclarecendo que não estava se referindo aos filmes antigos que Copélia costumava fazer. O problema real se agravou durante a madrugada, pois Mário Jorge ficou com a imagem daquela loura na cabeça e, ao se deitar, agarrou Celinha no meio do sono chamando-a pelo nome da personagem do filme. Nesse instante, Mário Jorge entrou no apartamento falando alto e demonstrando cansaço de quem havia saído muito cedo para trabalhar. Ele explicou que tinha ido mostrar um imóvel para um cliente extremamente chato. O homem insistia em saber se o sistema elétrico do apartamento era trifásico ou bifásico, tudo porque morava atualmente em um local bifásico, onde não era possível ligar a máquina de lavar roupa junto com qualquer outro aparelho.
Mário Jorge comentou que a situação do cliente no verão era realmente desagradável, pois o sujeito usava roupas limpas ou dormia no frescor do ar-condicionado. Celinha, impaciente com a enrolação, interrompeu o monólogo para perguntar se ele havia vendido o apartamento. Mário Jorge confirmou a venda com orgulho, revelando que havia assinado termos de compromisso e empenhado sua palavra de que o sistema elétrico era trifásico, embora confessasse, em tom confidencial, que não fazia a menor ideia se aquilo era verdade. A conversa voltou ao tema do filme da noite anterior. Mário Jorge elogiou a produção, classificando-a como um espetáculo maravilhoso e destacando a atuação da atriz loura, prevendo que ela faria um sucesso estrondoso na carreira. Celinha rebateu indignada, afirmando que era uma vergonha o comportamento dele, já que a atriz apenas gemia e gritava por socorro em inglês. Mário Jorge defendeu a atuação, dizendo que o clamor da personagem era poderoso, vindo do fundo da alma e preenchendo o imaginário de quem assistia. Ele confessou a Buzena que ficou tão impressionado que chegou a sonhar com o naufrágio, imaginando que a própria Helga o salvava e o puxava para o bote salva-vidas. No sonho, eles ficavam à deriva e ele conseguia sobreviver graças ao leite que ela oferecia de forma abundante. Buzena, rindo da situação absurda, comentou que, com tantos gemidos e com aquela capacidade de produzir mantimento, a tal Helga com certeza era uma foca. Copélia aproveitou o gancho para contar uma de suas histórias inacreditáveis do passado. Ela relembrou a época em que teve um amante chamado Miroslav, um marinheiro que salvou um bebê de um naufrágio real. Segundo ela, os dois ficaram perdidos no mar por vários dias e, vendo o desespero e a fome da criança que chorava sem parar, Miroslav ficou tão nervoso que desenvolveu as glândulas mamárias e começou a produzir leite para alimentar o pequeno. Copélia afirmou categoricamente que tudo era uma questão de força mental. Celinha ficou impressionada com o relato e quis saber se a história era real e se a criança havia sido salva. Copélia garantiu que sim. Buzena, não querendo ficar para trás nas narrativas extraordinárias, relembrou um caso de pato branco envolvendo um homem conhecido na região. Ela explicou que o rapaz foi levar o gado para uma localidade distante e acabou-se perdendo em um desfiladeiro junto com um bezerrinho. O animal chorava clamando pela mãe e o homem, tocado pela situação, começou a inflar suas próprias glândulas até conseguir amamentar o pequeno bovino. Quando questionada sobre o destino do homem, Buzena respondeu com naturalidade que a criatura até os dias de hoje agia como se fosse uma vaca. Rita entrou no apartamento em seguida, anunciando que faria apenas uma visita rápida antes de sair novamente. Mário Jorge ironizou a entrada e saída repentina, mas a atenção logo se voltou para o visual de Rita. Ela agradeceu os elogios ao seu cabelo e revelou que estava realizando um tratamento especial. Após fazer um pequeno mistério, Rita contou que a empresa responsável pelo primeiro comercial que o grupo havia feito gostou tanto do resultado que propôs uma nova parceria. A grande novidade era que, desta vez, Rita havia sido escolhida pessoalmente para ser a estrela do anúncio de uma famosa tintura capilar. Ela detalhou o funcionamento do produto, explicando que cada embalagem vinha acompanhada de um tubo de tratamento à prova de água de alta intensidade. Com apenas uma aplicação semanal, era possível proteger e hidratar os fios de forma profunda. Celinha demonstrou imediata ponta de inveja, questionando por que Rita fora escolhida em seu lugar, já que considerava seus próprios cabelos muito superiores. Mário Jorge tentou intervir, mas a discussão foi interrompida pela chegada de novas notícias sobre o condomínio. Rita revelou que, além do comercial, havia sido convidada pela doutora Percy para ser a protagonista da primeira telenovela comunitária da televisão local, intitulada A Chama de Tupac. Dona Álvara entrou no recinto logo em seguida para confirmar os resultados oficiais dos testes de elenco. Copélia celebrou o próprio desempenho, afirmando que havia arrasado no teste ao encenar o famoso monólogo das mãos, sem pronunciar uma única palavra, deixando todos os jurados profundamente tocados, embora alguns tivessem ficado um tanto horrorizados com os movimentos que ela realizou. Mário Jorge quis saber qual seria o seu papel na trama, e Dona Álvara anunciou que ele interpretaria o Dr. Pri, o presidente da empresa e personagem principal. Mário Jorge comemorou a escolha, mas a distribuição dos demais papéis começou a gerar uma série de descontentamentos gerais. Ficou definido que Rita interpretaria Ceci, a esposa fogosa de Dr. Pri. Celinha, por sua vez, recebeu o papel de Jacuí, a secretária que nutria uma paixão secreta pelo patrão e que seria a grande rival de Ceci.
Celinha reclamou por ter sido colocada no elenco de apoio, questionando se teria falas ou se passaria a novela inteira apenas sentada na recepção. Adonis, que estava ajudando a digitar os capítulos em ritmo acelerado, explicou que a trama seria um grande sucesso na internet e detalhou as ramificações da história. A novela incluiria também a personagem Jassanã, a filha rebelde de Pri, e a elegante senhora Manaussi, que chegaria para abalar a estrutura do casal principal. Arnaldo entrou na conversa exigindo saber qual seria a sua participação, irritado pelo fato de Mário Jorge ter ficado com o papel principal. Mário Jorge rebateu dizendo que se tratava apenas de uma produção caseira para diversão, mas Arnaldo acusou o grupo de focar apenas nos ganhos comerciais. Dona Álvara tentou acalmar os ânimos revelando os benefícios financeiros da participação no projeto, que incluíam a isenção total do condomínio, o perdão de taxas extras e um lanche composto por um sanduíche misto frio e um copo médio de suco. Diante da compensação, Arnaldo aceitou ouvir sobre seu personagem, descobriu que interpretaria Aracaué, o funcionário encarregado de servir o café na empresa. Inicialmente, ele recusou o papel por achar a função humilhante, mas a doutora Percy e Dona Álvara explicaram que Aracaué guardava o segredo central da novela, pois no decorrer da história seria revelado que ele era o verdadeiro pai de Jassanã. A distribuição continuou com Buzena interpretando Icaraí, a filha de Manaussi que havia passado anos estudando na Suíça, justificativa perfeita encontrada pela autora para explicar o sotaque peculiar da funcionária. Tatal ficou com o papel de Beaté, o filho bastardo de Dr. Pri, e Copel interpretaria a irmã Cunhapora, uma freira detentora de todos os segredos do vilarejo. Mário Jorge questionou a escolha dos nomes de origem indígena, mas a justificativa foi que a obra buscava homenagear as raízes nacionais. Com o elenco reunido e os papéis definidos, as gravações da primeira cena começaram no cenário improvisado que representava o escritório do Dr. Pri. Mário Jorge posicionou-se na escrivaninha enquanto Arnaldo segurava a bandeja de café e Celinha se preparava para entrar como secretária Jacuí. Adonis deu o comando de início e os atores começaram a proferir suas falas. O diálogo inicial mostrava Jacuí entregando um relatório financeiro preocupante para o patrão, revelando que a empresa estava à beira da falência porque o Dr. Pri havia gastado toda a fortuna com jogos e com as extravagâncias de sua esposa Ceci. Arnaldo tentou antecipar a revelação dramática de seu personagem durante a entrega do café, mas foi repreendido pela direção, que ordenou que ele se concentrasse apenas na sua função imediata. Na sequência da cena, a filha rebelde entrou reclamando da perda da riqueza familiar e seus planos de viagem, gerando uma pequena confusão linguística com a palavra inclusive, que ela insistia em pronunciar de forma errada por achar mais elegante. A gravação prosseguiu com a entrada de Rita no papel de Ceci. No entanto, em vez de seguir o roteiro dramático sobre a sabotagem das empresas, Rita aproveitou o momento em que contracenava com Mário Jorge para introduzir o comercial da tintura de cabelo de forma totalmente descarada. Ela começou a acariciar os próprios fios e a discursar sobre os benefícios do produto e do tratamento semanal protetor. Dona Álvara interrompeu a gravação imediatamente, gritando com Rita e expulsando-a do estúdio por causa do comercial não autorizado. A confusão aumentou devido à limitação técnica de possuírem apenas uma câmara disponível, obrigando os atores a esperarem o equipamento se movimentar para poderem falar. A cena seguinte trouxe a entrada de Dona Daisy interpretando a rica senhora Manaussi, acompanhada por Buzena no papel de Icaraí. A Manaussi confrontou Dr. Pri, afirmando que ele havia se aproveitado dela no passado quando ela tinha apenas 15 anos e que Icaraí era a filha legítima fruto daquela antiga relação. Mário Jorge interrompeu a atuação indignado com a cronologia da história, calculando que se o personagem tinha 68 anos, a conta cronológica tornava a situação absurda. Ele iniciou uma discussão com Dona Daisy, criticando sua caracterização e afirmando que não gravaria mais com ela. Dona Álvara ameaçou retirar o direito de Mário Jorge de utilizar a vaga de garagem coberta do condomínio caso ele mantivesse a recusa, fazendo com que o corretor cedesse e aceitasse retomar o trabalho. O caos tomou conta do estúdio de vez quando todos os personagens resolveram entrar em cena ao mesmo tempo. Tatal surgiu como Beaté, declarando seu amor por Jassanã, o que gerou discussões sobre o parentesco proibido dos dois na trama. Copélia, vestida com o hábito de freira como irmã Cunhapora, começou a relatar que havia sido expulsa do convento porque costumava fazer alterações ousadas em suas vestes para suportar o calor do verão, deixando os demais atores perplexos.
Arnaldo, cansado de apenas segurar a bandeja, tentou forçar a revelação de que era o pai verdadeiro de Jassanã, gerando um tiroteio fictício no roteiro improvisado. O ensaio terminou em uma enorme confusão generalizada, com Rita retornando com uma peruca nova para tentar reconquistar seu espaço e Celinha criticando a falta de profissionalismo de todo o grupo. Horas mais tarde, com os ânimos devidamente calmados e os equipamentos desligados, Celinha e Mário Jorge conversavam na sala sobre os eventos do dia. Celinha confessou que estava se sentindo arrependida e um pouco mesquinha por ter invejado o sucesso de Rita com o comercial de cabelo, reconhecendo que a vizinha havia se esforçado e merecia a oportunidade. Mário Jorge lamentou a situação, pois sabia que as chances da novela ter um segundo capítulo eram praticamente nulas, o que significava que ninguém receberia mais nada. Celinha sugeriu que Mário Jorge utilizasse uma parte da comissão que receberia pela venda do apartamento trifásico para comprar um belo presente para Rita, como uma forma de demonstrar generosidade e restabelecer a harmonia entre as famílias. Mário Jorge hesitou, mas acabou concordando que a boa intenção era válida. Nesse exato momento, o telefone de Mário Jorge tocou. Era o cliente que havia comprado o imóvel naquela mesma manhã. Mário Jorge atendeu com um sorriso, esperando receber elogios, mas a expressão do corretor mudou drasticamente ao ouvir os gritos do outro lado da linha. O cliente relatou que, ao tentar ligar a máquina de lavar roupas e a torradeira simultaneamente, o sistema elétrico não suportou a carga. O pão acabou ficando preso no aparelho, uma fumaça densa começou a sair das tomadas e o disjuntor explodiu por completo, confirmando que o apartamento era de fato estritamente bifásico. O desastre final ocorreu quando a sogra do cliente tentou ligar o ar-condicionado para aliviar o calor e o aparelho começou a expelir labaredas de fogo, deixando a senhora com o cabelo completamente chamuscado e o apartamento totalmente às escuras. O comprador informou que o negócio estava cancelado e que exigiria a devolução total dos valores. Mário Jorge desligou o telefone desolado, percebendo que havia perdido toda a sua comissão e que os planos de comprar o presente para Rita haviam desaparecido junto com o negócio desfeito. Celinha tentou confortar o companheiro, abraçando e dizendo que o mais importante era a intenção verdadeira do casal em praticar uma boa ação. Ela garantiu que a recompensa da vida chegaria no momento certo, quando eles menos esperassem. Logo em seguida, Buzena entrou na sala carregando uma sacola plástica e anunciou que havia trazido os lanches comunitários que eles haviam esquecido no estúdio de gravação. Ela distribuiu os sanduíches mistos frios e os copos de suco médio para todos. Mário Jorge olhou para o lanche simples e ironizou a rapidez com que a recompensa da vida havia chegado, enquanto relembrava, entre risos e lamentações, a confusão que havia se tornado aquele dia inesquecível no condomínio.